Olá, pessoa lindíssima! Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. Como vocês já sabem, nós temos agora o nosso grande patrocinador, a Neo Dental Care, uma empresa de saúde bucal completamente diferenciada no mercado nacional e internacional. Afinal de contas, excelência é excelência e esta empresa não poupa nem um pouquinho para cuidar do que você tem de mais precioso, o seu sorriso. Entrando agora, não posso esquecer. E para as pessoas que acompanham o nosso programa, está aqui o nosso cupom de desconto, porque você também é o maior beneficiado. Além de ter acesso aos produtos da Neo Dental Care, você ainda pode comprar com o cupom de desconto INOVAPOD10. Aproveita, não fica de fora e não perde o que é bom, minha gente, por nada nesse mundo. E entrando particularmente agora no programa de hoje, eu tenho a super felicidade de estar aqui com uma colega maravilhosa de trabalho, uma fisioterapeuta fantástica que trabalha em um segmento, olha só, diferenciado da área da fisioterapia. Ela faz parte da diretoria científica de uma grande rede hospitalar aqui em Salvador. Tem um prazer gigante. Estou muito orgulhosa mesmo em poder te apresentar minha querida Patrícia Alcântara, uma super fisioterapeuta, enfim, seja super bem-vinda aqui na casa do Inova Podcast. Fique à vontade, a gente vai conversar um pouquinho. É um grande prazer, né, Milene, estar aqui. Há tanto tempo que nós conversamos sobre o Inova Podcast e essa ideia sendo maturada, né, de que forma a gente pode trazer para todos que lhe assistem uma possibilidade de uma reflexão sobre ensino e saúde, juntamente com tecnologia. Então, eu estou aqui justamente para nós falarmos um pouquinho disso, sobre essa formação dos profissionais de saúde, e aí estendendo hoje não só apenas aos fisioterapeutas, mas pensando isso para todos os profissionais de saúde, como é que a gente pensa na entrada desses profissionais agora em um mundo tão tecnológico, um mundo da saúde que está extremamente tecnológico. Pois é, não tem nem mais como escapar disso, né? Mas tem que ter o lado humano também. Enfim, a gente vai conversar sobre muita coisa legal aqui, né? Olha quanta coisa boa a gente vai fazer através da sua história, da sua experiência, do ramo dentro da fisioterapia, né? Dentro da área da saúde, para amplificar minha fala, que você trabalha, o tanto de gente que você vai poder ajudar, fornecer poderosos insights a partir da conversa que a gente vai ter agora, né? Mas se eu te chamar de vez em quando de Paty, você me perdoa, né? Pode me chamar de mim, já não ligo muito. Eu, quando gosto muito da pessoa, admiro demais todo o seu trabalho, você é muito criteriosa em tudo que você faz, mas tem a nossa convivência, né? A gente está na mesma instituição, a gente faz outras atividades, né, de maneira conjunta, enfim, aí às vezes eu posso te chamar sem querer, porque não tem problema, não. À vontade. Não, vontade. Pô, não era Patrícia? Pronto, pode me chamar de mim. Mas vamos lá. Explica para quem está ouvindo a gente nesse momento e para que você tenha, e para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da sua história, o que lhe motivou a escolher a sua profissão, a fisioterapia, e depois a gente vai, né, esmiuçar isso e entender como é que você chega numa parte linda, que talvez as pessoas não conheçam tanto, que é a parte de gestão. Mas entender o motivo da escolha profissional, que é que ele abriu os olhos assim. Então, o movimento de entrar na fisioterapia, como para muitas pessoas na área de saúde, está muito ligado ao cuidado, ao pensamento de como nós podemos oferecer realmente a assistência, fazer com que as pessoas tenham uma outra possibilidade de estar convivendo com situações que para elas são difíceis fisicamente. Então, eu gostava de duas coisas. Eu gostava de cuidar de pessoas. E eu fiz uma prova de avaliação de como deveria ser o futuro profissional e lá dizia que eu era excelente em física. Olha, eu fazia assim, não é possível. Eu fiz assim, física, torque, alavanca, tudo isso, e aí eu não entendia isso.
Então, a partir de um amigo meu que começou a fazer o curso de fisioterapia, ele fez: Patrícia, eu acho que você poderia se dar muito bem com isso. E realmente foi um casamento perfeito, né? Então, quem pensa em estar na saúde e gosta de mecanismo de alavanca, efeito e reação, isso é muito inerente à formação da fisioterapia. E já pegando um gancho com isso que você falou, pense que dentro de toda a área de gestão você precisa ter esse pensamento de fluxo, de processo, de avaliar como é que você, trazendo algumas possibilidades, você avalia desfechos, indicadores, metas, coisas que hoje nós falamos tanto em vários locais onde nós chegamos com assistência. Então, hoje, para nós pensarmos em estarmos dentro de um movimento de gestão, eu penso que tudo isso, toda essa trajetória foi muito importante. Então, o início com a fisioterapia, com a assistência, mas sempre muito ligado ao ensino, né? Acho que tem um lugar aí que é muito forte, que é justamente estar sempre com a discussão, com o conhecimento, com a produção de ciência. Ciência, né? na veia. Ciência na veia, com certeza. Sempre com a produção de materiais científicos, então desde a faculdade, incentivada realmente a levar trabalhos para congressos, e disso veio uma visibilidade, porque você começa a estar com várias outras pessoas da sua área e de outras áreas. Então, você começa a ter uma visão e uma possibilidade de começar a comunicar-se com pessoas que trazem uma realidade diferente, né? Trazem assim, qual é a sua experiência fora disso aqui? Olha, eu faço uma coisa que aí pode dar certo. Então, isso vai trazendo, né, vários elementos que depois podem fazer com que você tenha uma visibilidade maior. Eu digo assim, nós começamos a ver a floresta. Nós começamos a ver não só a árvore em que nós estamos, mas você começa a vislumbrar o mundo. E a partir daí, tudo, né? E a partir daí a gestão entrou justamente nisso. E eu ia perguntar esse detalhe, mas você já foi respondendo. E como é que entra a gestão na sua vida? Tem muito tempo que você já está na gestão. Então, desde 2005, né, nós começamos... 2005, nós começamos a diretoria de ensino e pesquisa no Hospital Santa Isabel. Então, o Dr. Gilson Feitosa é o diretor desde essa época, e eu estou como gerente de ensino e pesquisa, né, do Hospital Santa Isabel, a Santa Casa da Bahia. E começamos a fazer, então, o que é que era possível dentro de todo um arcabouço que é assistência, mas que sempre esteve ligado ao ensino, né? Então, se você pegar a história da Santa Casa, né, a gente se orgulha muito. Então, desde a vinda de Tomé de Souza, né, se pensando nessa civilização, nessa povoação, e quem iria cuidar das pessoas aqui. Então vem a Santa Casa com essa história de cuidado, e a gente começa os primeiros cuidados lá no centro da cidade. Então a gente tem hoje o Museu da Misericórdia que conta essa história, convida todos a irem. Onde porque ele fica próximo à sede da prefeitura, ali do lado da prefeitura, né? Então ele fica no centro histórico e foi recentemente reaberto, reformado, belíssimo. Conta com elementos... Podia fazer né? Voltei a ensinar um curso de fisioterapia agora também, e educação física, enfim, além da odonto. A gente podia tentar colocar alguma possibilidade de visitação externa. Sim. Eu acho que conhecer a história ela é muito importante também. Eles são extremamente abertos, então a gente conta desse lugar em que, ao chegar aqui à Bahia e ao chegar no Brasil, né, por assim dizer, começar essa colonização, começam os cuidados. Então é falado onde era a enfermaria que ficavam as mulheres ali, onde é que ficavam os homens. Quando os donos de engenho viajavam, eles deixavam as mulheres e as esposas lá também. Nós temos uma botica belíssima. Muito linda, né? Com vários recipientes mostrando como é que era feita a mistura para oferecimento desses medicamentos, desses fármacos para antigamente. Então, conta uma história justamente disso. Então, a Santa Casa, ela traz dentro do seu DNA essa característica de estar sempre com a formação.
é um local, é uma instituição que, assim, eu tenho um carinho enorme, sabe? Enfim, adoro, de verdade. E tem a história que entrelaça com a história do meu próprio marido, porque ele conta histórias lindas durante o período que ele fez o curso dele de medicina e ele foi interno também lá, né? Por muito tempo. A gente tem coleções de histórias bonitas ali na sua instituição. É um lugar que você não só trabalha, mas você tem um carinho também pelo local, né? Eu acho que acaba transparecendo isso para todo mundo que passa lá. A gente olha as paredes históricas, né? Então, de uma construção... Escadas lindas. Apesar do Hospital Santa Isabel ter cerca de 150 anos, um pouco mais, né? Então, a história da Santa Casa é de 470 anos. Então, lá no Museu da Misericórdia, nós temos algumas reminiscências, né, desse período de mais de 4 séculos, e no Hospital Santa Isabel, porque a cidade cresceu, e aí nós precisávamos transferir o hospital do centro da cidade, lá do Pelourinho, para um outro hospital maior. Então, nosso hospital foi construído ali em Nazaré, com essa estrutura que a gente tem, que algumas pessoas perguntam, era um casarão? Eu falei, não, foi construído para ser um hospital, né? E ele teve a distribuição muito vertical, né? Horizontal. A gente não tem uma verticalização com enfermarias, a gente tem um hospital extremamente vertical e que a gente respeita justamente a parte histórica juntamente com o progresso. Então, se você perguntar o que a gente quer inspirar a todos os profissionais que chegam lá, é sabermos que nós temos uma história de onde viemos, como fomos formados, e ao mesmo tempo a gente quer inspirar inovação, ciência e tecnologia. Uau, corpo do Inova! Esse é o desafio dentro de quem chega lá. Assim, super escolhida a dedo, essa minha querida doutora Patrícia Alcântara. Vamos lá. Te perguntar um detalhe importante, né? Quando a gente observa, você contou, acho bem legal mesmo conhecer a história do lugar, mas nesses tempos atuais, ciência... não quero nem chegar nessa pergunta agora, que eu esqueci de fazer uma pergunta prévia, só para não perder a linha aqui do tempo. Você trabalha na diretoria de ensino e pesquisa. Isso. Antes de eu fazer a próxima pergunta, me conta como você, como fisioterapeuta, porque talvez seja até uma possibilidade de trabalho e que as pessoas que cursam a fisioterapia nem se dão conta ainda, né, dessa possibilidade. Como é que você atua na diretoria de pesquisa e de ensino e pesquisa dentro de uma instituição tão grande, né, tão fantástica mesmo, que é a sua? Como é que você atua dessa forma e é fisioterapeuta? Sim. Na verdade, eu propago essa ideia para todos os profissionais da área de saúde, né? Então, assim, eu digo que nós escolhemos uma profissão, né? Nós nos identificamos com essa profissão, mas todo profissional de saúde, ele tem a possibilidade de estar numa liderança de uma equipe, numa liderança de uma instituição, numa liderança de uma organização social. Então, eu acho que isso é um compromisso de todos nós, né, dentro da academia, dentro das instituições de ensino, fazer com que as pessoas possam enxergar-se dentro desse comprometimento social também, que é estar numa liderança de uma gestão. Então, esse momento de estar em visibilidade para a gestão proporcionou que eu tivesse, então, um acesso a todos os profissionais da área de saúde. E aí, direcionando para a sua pergunta, todo aquele que começa a fazer questionamentos sobre como melhorar, todo aquele que começa a pensar e refletir como eu posso melhorar esse processo, ele já está um pezinho dessa gestão. Então, quando nós estimulamos aos nossos docentes e discentes que eles sejam questionadores, que eles tenham a capacidade de discernimento, que eles pensem nos elementos éticos para eles tomarem decisões, a gente está propiciando que essas pessoas sejam lideranças. Então, às vezes, quando nós colocamos assim, é um gestor porque não tem um cargo. Mas tem pessoas nas nossas profissões, seja de enfermeiro, seja fisioterapeuta, seja de dentista, seja de um profissional de educação física, né, seja de serviço social, que elas são lideranças. Elas podem não ter cargo,
mas elas são pessoas que começam a ver a forma de trabalhar ali, e isso muitas vezes possibilita eles chegarem a ser gestores. Então, eu acredito que essa postura é justamente o que me levou e me facilitou a ser chamada a estar como gerente de ensino e pesquisa, né? Então, quando você tem um pensamento que pode fazer com que a vida dos outros melhore, quando você pode fazer a diferença, isso propicia que você seja visivelmente uma pessoa que pode se tornar um gestor, uma pessoa que se importa e se implica com os outros, num processo que vai ser melhorado, numa ferramenta que pode ser otimizada, em uma forma em que todos se sintam agradáveis onde eles estão. Esse é um perfil de um bom gestor, de um bom líder. Uau! Que legal! Paty, me conta uma coisa. A gente falou até pouquinho tempo atrás, essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Antes de eu fazer a que eu acabei de fazer, obviamente. Mas até hoje em dia, a gente conversou até antes do programa começar de fato, que não tem mais como a gente viver na era que a gente vive, com essa evolução tecnológica muito rápida, né? Precisamos ser capazes de acompanhar as inovações que a todo momento estão aí chegando. Como é que, e aí eu vou trazer a pergunta para a sua área, um estudante de fisioterapia pode acompanhar a evolução desse processo, sem ele ficar parado no tempo? Olha, a gente diz que hoje a tecnologia ela está intrínseca, né, a toda a formação, chegando também à assistência. Só que tem coisas que estão acontecendo rápido demais. Então, por exemplo, nós vemos processos que estão sendo automatizados, né? E essa automação, ela tem reflexo também nas pessoas. Então, esse estudante de fisioterapia que chega e ele encontra recursos que vão auxiliá-lo, por exemplo, a uma mobilização, a tirar um paciente do leito, a fazer uma avaliação funcional, a uma série de dados que possa fazer uma análise de como a sua assistência está sendo prestada. Tudo isso é muito importante, e as pessoas, elas precisam, nessa trajetória, estarem atentas do que é que isso impacta e oportuniza o trabalho delas. Então, para um fisioterapeuta hoje que está em formação, ele está sendo constantemente exposto a vários recursos tecnológicos, tecnologias leves, tecnologias pesadas. A gente não está falando apenas de equipamentos, de insumos, mas estamos falando também de processos. Essas pessoas, elas entram agora nas instituições com uma possibilidade de terem análise de todas as suas evoluções, né? Então, os dados que elas trazem, os dados que elas colocam sobre a realização, aquilo tudo é utilizado para depois ser avaliado de que forma essa assistência está qualificada. É uma assistência de qualidade. Então, eu acho que se a gente puder trazer tanto antes para uma exposição a esse aluno, ele saber que um tempo médio de permanência impacta na qualidade da assistência dele. Se ele puder também trazer que, ao mesmo tempo em que ele simplesmente posiciona um paciente no leito, ele evita uma broncoaspiração. E broncoaspiração é um dos motivos que causa mais pneumonia química e consequentemente, muitos pacientes vão a óbito por causa de pequenas coisas. Então, a revisão de processos, né, com essa tecnologia vai fazer com que a assistência dele tenha segurança e qualidade. E hospitais inteligentes, de fato, eles vão também muito além, você falou de automação, né? Da simples automação. E fico hoje preocupada, não é preocupada, mas assim, pensando, porque os alunos que cursam, seja a área que for da saúde ou qualquer outra área, ele vai ter que desenvolver habilidades e competências importantes para acompanhar não só as matérias todas que a gente precisa aprender, né, como aluno, mas a velocidade como essas tecnologias elas vão aparecendo, e mais ainda, sem perder o princípio humano, porque
tecnologia está aí, automação a todo momento, hospitais inteligentes, se fala disso o tempo inteiro, mas onde é que fica a qualidade humana? Então, na sua visão como fisioterapeuta, que é tão importante em todas as áreas, tá? Mas fisioterapia, ela ainda tem o toque, né? Ela tem um processo de trabalhar o fisioterapeuta que atende o paciente de uma maneira muito mais próxima, reabilitando aquele paciente. Eu acho uma profissão importantíssima. Fisioterapia, assim, olho para a fisioterapia com muito amor, muita admiração mesmo. Muitos fisioterapeutas já passaram na minha vida, reabilitaram algumas partes de mim nos momentos em que eu sofri, né? Alguns percalços, né? Ao longo da minha vida. Então, eu sou muito grata aos meus fisioterapeutas. E eu digo que eles são meus mesmo, porque eles são meus. Eu também tenho a minha fisioterapeuta. Eu também tenho. Então, cuidam de mim até hoje, né? Com muito carinho, enfim. E é uma profissão que trabalha com toque de uma maneira muito mais próxima. Geralmente trabalha com muita dor e limitação de movimento também, a depender da área, enfim. Tem outros processos, eu estou citando mais os que... Você conhece? Não, os que me acometeram. Sim. Nos momentos em que eu precisei, né? Mas como é que se ensina isso hoje? Né? Qual a forma que você acha que é mais fácil para que um aluno que ainda esteja na graduação, cursando fisioterapia, precisa olhar para os hospitais inteligentes, para o avanço da tecnologia, e nem se fala, né? Enfim, claro que a gente tem que estar observando isso, mas como é que faz para que não se perca a parte humana no atendimento? Isso, então você fez uma ótima pergunta, né? Eu estava refletindo, inclusive, com os alunos ontem, em uma aula, sobre Edgar Morin. Edgar Morin, ele é o filósofo da complexidade. E ele fala que essa globalização traz justamente essa quantidade de tensões, né, sobre a pessoa. Então, em um lado, ser tecnológico e apresentar resultados em que você tem que estar atualizado, mas ao mesmo tempo sem perder o que é inerente para essa pessoa, que é a humanidade, né? É ser um ser humano à frente de um outro ser humano. E na fisioterapia a gente tem uma frase muito interessante. A gente diz que nós devolvemos a função e a vida ao que sem vida parece estar, né? Então, assim, a gente devolve dignidade, porque quando você tem a possibilidade de você ser, né? Você ter a possibilidade de você sentar, de você deslocar, de você comer, de você decidir sobre o que você vai fazer, você está trazendo integridade, você está trazendo o que é de mais digno para um ser humano. Então, puxando a sardinha, né, para o meu lado, eu concordo com você que a fisioterapia traz tudo isso. E nós costumamos dizer que o desafio atual é fazer com que nós tenhamos um profissional que está sendo formado e que ele acompanhe os desafios agora, as atualizações, ele traga inovações, né? Então, o ser humano, ele consiga pensar em processos, em máquinas, em tecnologia e inovação, e ao mesmo tempo ele consiga humanizar o processo das máquinas, né? Então, são dois caminhos que eles não conflitam, eles precisam ser apenas complementares. E dentro disso, o que a gente propicia para esse aluno é pensar realmente nessa introdução do percurso de trazer a automação e ao mesmo tempo sem perder a doçura, sem perder a cordialidade. Então, se você perguntar assim, Patrícia, quais são as principais tensões hoje para um profissional de fisioterapia? Ele está atualizado, mas ao mesmo tempo sem ele perder o que a gente tem chamado muito sobre a experiência do paciente. Então, se você entra em qualquer unidade hospitalar, você quer que avance, você quer o que tem de mais novo, você quer o que se tem de possibilidade que a ciência traz. É a produção do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, você quer ser tratado, né, dentro da sua integralidade, você quer ser visto como outra pessoa que tem ali motivações, que você tem uma história, que você tem um lugar naquele espaço. Então, quando nós vamos atender um paciente e que ele precisa sair do leito, quem é aquela pessoa? Ele era um ex-jogador?
ou então era uma pessoa que gostava de fazer trabalhos manuais. Saber um pouco da história. Você precisa trazer a função para aqueles elementos que têm resposta dentro daquela pessoa. Então, não dá para você pensar em levar um recurso tecnológico, fazer com que a pessoa tenha uma máxima de uma funcionalidade para uma pessoa que se interessa em estar fazendo outro tipo de trabalho. Então, por exemplo, recentemente tinha uma pessoa que fez uma cirurgia cardíaca, né? Só que ela, há 2 meses atrás, ela tinha ela foi mãe, ela pariu. Então, a preocupação maior dela, quando saísse do hospital, era se ela podia carregar o bebê dela. Então, não era uma pessoa que nós iríamos focar toda a possibilidade dela de recuperação em correr, em pular, né? Mas sim ter força nos braços, em ter estabilidade de tronco, né? Em ter a possibilidade dela realmente estar com o bebê e ela carregar sem medo. Fala para mim, funciona. Então, quando a gente fala de trazer a ciência, trazer a tecnologia e, ao mesmo tempo, trazer a humanização, é porque esses 2 caminhos são complementares, né? Então, isso precisa ser cada vez mais superponível. Se você, no mês passado, né, na semana passada, desculpe, nós tivemos uma grande feira no Brasil, a Hospitalar, não sei se comentou comigo. Isso, justamente. Tava louca para ir, né, mas não deu. Mas a gente tem uma grande parte da feira agora que são com equipamentos de reabilitação. Então, pense em equipamentos que auxiliam as pessoas a irem no banheiro, a levantarem, a se deslocarem, a sentarem, né, a tudo isso. E, juntamente com isso, não adiantaria de nada ter todos esses recursos se nós não tivéssemos o propósito, o pensamento, a construção do plano terapêutico do que é importante para aquela pessoa. Sim. Então, hoje a formação está muito voltada para isso. Eu penso em uma pessoa que acabou de fazer cirurgia robótica, sim. Nós temos, e assim, é muito interessante como uma das exigências, por exemplo, da equipe cirúrgica de cirurgia robótica é que tivesse a fisioterapia momentos depois da cirurgia. Então, nós temos hoje um protocolo que se o paciente sair 10 horas da noite, 11 horas da noite do centro cirúrgico, ele vai ter um fisioterapeuta que vai atender numa janela de tempo para evitar complicações. Então, você tem o melhor recurso, né, mais tecnológico que seja, mas você precisa ter a mobilidade, você precisa ter a função, você precisa fazer com que aquela pessoa que tenha o melhor recurso tecnológico, ele se recupere, né? Pois é. Você tocou até num ponto que eu acho bem legal, né? Nem ia falar disso, mesmo assim falou. No serviço de robótica do Santa Isabel. Que coisa surpreendente é aquela de linda. Realmente. Quais são as áreas todas que atendem? Eu sei que na área da otorrino, eu sei que está o serviço, porque eu conheço alguns profissionais da área, mas tem outras áreas também com a robótica lá fora da otorrino, né? Isso. Nacionalmente, as áreas que mais fazem cirurgia robótica, a urologia, ginecologia, né? A cirurgia abdominal como um todo, a coloproctologia. Então, nós temos nos preocupado em não só fazer o procedimento, mas também em formar novos profissionais. Então, adquirimos no hospital... O fisioterapeuta entra nesse processo todo aí também. Então, o fisioterapeuta, a enfermeira, o técnico de enfermagem, né? E aí isso é uma coisa que eu vou fazer só um parêntese para dizer, quando a gente pensa em tecnologia, nós temos que pensar em todos que estão ali atuando. Então, nós dizemos assim, não há como você pensar em um hospital inteligente, tecnológico, com qualidade, se você não envolve a todas as pessoas. Então, pense que a segurança e a qualidade fazem com que um agente de higienização, um agente de transporte, todos esses estejam inseridos e imbricados nisso. Então, recentemente nós tivemos uma pessoa, uma enfermeira que esteve com seu filho internado e ela foi chamada a atenção enquanto um agente de higienização disse, olha só, a sua
tem uma possibilidade muito grande dele cair caso você deixe a grade baixa, né, para ele. Então, assim, você faz uma grande cirurgia, você tem um recurso tecnológico, mas se você não tiver uma equipe multiprofissional que dê suporte para você, você perde grande parte desse investimento, né? Então, isso faz com que nós tenhamos não só a equipe médica, mas toda a equipe do hospital preparada para dar suporte a esse paciente. Então, como eu estava falando, nós hoje temos um centro cirúrgico inteligente, um centro cirúrgico com a possibilidade de fazer cirurgias robóticas. Hoje nós temos 2 salas intercambiáveis para fazer cirurgia, o que dá mais celeridade para alguns processos, mas nós também fazemos o treinamento. Então, nós temos um laboratório com simuladores para cirurgia robótica, né? Então, a gente precisa dar segurança para esse profissional que vai fazer o procedimento, para novas pessoas que querem entrar na área e ainda estão inseguras, querem saber como isso vai proceder. Então, por que não ter um simulador, né, em que ele tem toda a sensibilidade de ponta antes de você sentar e você estar com a pessoa? Tem. A gente se preocupa muito realmente com o que vai ser oferecido. Que maravilha. Tá vendo? Aprendi aqui, ó. Essa parte eu não sabia. Que então, legal. A gente diz que esse complexo, né, de saúde, ele precisa estar alinhado. Primeiro, a interprofissionalidade é muito importante, né? Que todas as pessoas vejam qual é o sentido do que elas estão fazendo ali. Senão, não adianta você trazer tecnologia, senão não adianta você trazer os melhores recursos, né? Eles precisam que as pessoas estejam preparadas. Então, voltando à primeira pergunta que você fez, assim, a minha paixão pela área de gestão, ela ficou ressaltada quando a gente via da possibilidade, da potência que é preparar pessoas para esse trajeto. Você diria que esse é o seu grande legado? Eu diria que esse é o meu grande legado. Diria que essa é o que faz vibrar, sair de casa todo dia. Então, meu filho pergunta, minha mãe, por que é que você gosta de fazer, né? Eu gosto de trabalhar com isso, é muito bom para ter. Né, ouve que isso nos faz vibrar e mostrar essa experiência para várias pessoas. Eu acho que isso reflete muito no seu trabalho, né? Porque não tem, minha filha, como você fazer uma coisa que você ama e isso não ser visto. Isso é visto. Que eu acho que o amor, ele expande mesmo pelo que você faz e ele acaba contaminando todo mundo ao seu redor. Conversa rica, minha Patrícia. Já ia falar Pati. Que conversa enriquecedora. Viu? Foi assim, espetacular ter você aqui comigo. Vai que a gente expande essa conversa um pouco lá na frente, né? Eu ganhei um ponto específico, enfim. Um prazer enorme ter você aqui comigo. Viu? E é um prazer enorme estar aqui com você também, trazer muito mais informações. Estou à disposição para quando a gente puder se encontrar mais. E olha que presentão você vai ganhar. Essa é uma linha premium mesmo que a gente tem no mercado nacional e internacional. A New Dental Care. Vou pedir que você abra, que você olhe os produtos feitos com total maestria. São 3 linhas fundamentais. Tem a linha, essa que você está utilizando, a linha Cosmetique, e tem uma linha profissional, tem uma linha também que atua mais de maneira... tem uma linha de tratamento, uma linha voltada mais para prevenção, né? E a linha tradicional. Então, a New Dental Care, essa potência aí no mercado de saúde bucal, tem muita ciência e tecnologia associada. Sou super fã para falar desses produtos, porque eu não consigo, sabe, assim, eu expresso muito o que eu sinto e é um produto top no mercado, top de linha mesmo, feito com muito rigor, muito critério científico. Eu já estou vendo aqui, né, assim, bem diferenciado, e a gente já apoia, a gente já apoia por não ser testado em animais, né, ser eco-friendly, então, assim, e um produto vegano. Então, parabéns, né, nós queremos cada vez mais que a produção, né, a geração de produtos respeitem, né, todo o nosso ecossistema,
quanto a nossa relação. E depois a gente pode até conversar sobre hospitais saudáveis, é um outro tema que é muito bom, né, de trazer. Tem noção. Eu vou ter que fazer esse encontro entre, né, você e o CEO da empresa, porque você precisa ver que coisa linda ele está focando agora no mercado. Ele está lançando todo um programa focado na saúde. Perfeito. E não na doença, como vem sendo feito ao longo dos anos, né? Então, eu acho que ainda vai dar boas conversas. E, enfim, mas prazer grande. Estamos abertos também para desenvolvimento, né, de pesquisas nessa área. Nós fazemos pesquisa, só pegando o último momento dessa nossa conversa, então pesquisa em todas as áreas. São mais de 100 protocolos científicos que já desenvolvemos lá no hospital, tanto produtos que podem ser desenvolvidos pela indústria farmacêutica quanto individuais. Então vai ser um grande prazer. Com muita vontade de contar, mas eu fiquei ainda... Tenho que me controlar um pouco, mas vai ver uma coisa espetacular, um produto, sabe, de altíssimo nível que vai ser lançado ainda. Mas vamos esperar esse momento chegar, né? Mas enfim, é isso. E vou me despedindo por aqui, novamente agradecendo mais uma vez você ter vindo. Eu tenho tempo agora, eu andei andando. Ele reclama comigo algumas coisas de vez em quando. Mas vamos lá. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Olha que conversa rica nós podemos ter. E conversamos com a doutora Patrícia Alcântara sobre uma área, imagina, de gestão em ensino e pesquisa. E ela desenvolve isso com uma maestria, vocês não têm noção. A gente vai ficando por aqui e eu vou ressaltando a vocês mais uma vez que para todo mundo que assiste o Inova Podcast tem um gostinho, uma premiação, digamos assim, especial. Tem um cupom de desconto chamado, está aqui aparecendo o tempo todo na tela, Inova Pod 10, e você pode usufruir de toda essa linha ali. Ai, nem falei isso! Daqui a pouco eu falo, quando acabar agora, tá? Mas vou falar agora. São tablets para... desculpa, deixa, mas depois eu falo. Então, vocês usufruam do cupom de desconto Inova Pod 10 e vocês vão ter um desconto especial ao adquirir produtos que são o suprassumo do mercado da saúde bucal, tá bom? Inova Podcast fica por aqui. Até o próximo domingo e você é o nosso mais importante convidado. Vem sempre com a gente. Até o próximo domingo.